Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma doença altamente contagiosa está de volta, o sarampo. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 casos da doença. As vítimas são 2 crianças da mesma família que já receberam alta médica. Mas o sarampo não é o problema isolado do Rio. Outros lugares, como os Estados Unidos, Europa, Ásia Central, também estão registrando casos. Como a doença é transmitida? Quais são os principais sintomas? E como evitar a transmissão? Para responder essas e outras perguntas, o 15 Minutos de hoje recebe Renato Kfouri, infectologista e pediatra, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá, doutor Kfouri, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. Quem nos acompanha nesse episódio é Pedro Paulo Filho, repórter da Record no Rio de Janeiro. Ô Pedro Paulo, além dos irmãos, o Rio já confirmou outro caso de sarampo? Olá, Fara. Olá, doutor Renato. Pois é, Fara. Além dos 2 irmãos que se contaminaram com a doença em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a Secretaria de Saúde confirmou uma contaminação isolada em Itaboraí, na região metropolitana. Esse caso foi notificado como suspeito em outubro do ano passado, envolveu uma criança de 6 anos e a origem da infecção não pôde ser identificada. Nesses 3 casos, as crianças estão bem e, de acordo com técnicos da Vigilância Estadual, não há relação entre as ocorrências. Doutor Renato, o sarampo, a gente sabe, é uma das doenças mais contagiosas que existem. Ela é capaz de infectar até 90% das pessoas não vacinadas que têm contato com o vírus. Mas por que ele é tão eficiente em se espalhar assim? E quais fatores podem deixar essa transmissão ainda mais rápida? Olha, Pedro, você tem toda a razão. Essa é a palavra. Ele é um vírus muito eficiente em termos de transmissão. Ele sobrevive em suspensão no ar. Então, quando uma pessoa está com sarampo, ela fala, ela espirra, ela tosse. Não basta somente um contato próximo daquela pessoa. Como se transmite gripe, Covid, por exemplo. A pessoa pode deixar aquele ambiente, aquele recinto, e ainda assim aquele vírus do sarampo fica em suspensão e, portanto, contamina mais pessoas. A gente diz que o fitness do vírus é muito alto, ou seja, a capacidade de ligação dele nas nossas células, a afinidade pelo vírus é muito grande. E, claro, quando ele encontra suscetíveis, é importante destacar, né, que quem nunca teve sarampo ou quem nunca tomou a vacina, essa taxa de transmissão é deste tamanho, é enorme, mas entre aqueles não protegidos. Agora, doutor, embora o sarampo seja mais comum em crianças pequenas, adultos não vacinados também estão em risco. Quais são os sintomas iniciais da doença e como diferenciar o sarampo de outras infecções respiratórias comuns nos primeiros dias? Na verdade, é um equívoco achar que só as crianças estão aí sujeitas ao sarampo. O sarampo é uma doença nas epidemias que causou aqui no Brasil nos últimos anos, há 5 anos atrás, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no México. Cerca de metade dos casos acontecem em adolescentes e em adultos. Ou seja, pessoas suscetíveis ao sarampo. Bom lembrar que o último dado nos Estados Unidos, já estamos aqui no meio de março, no dia 18 de março, com 300 casos confirmados de sarampo nos Estados Unidos, 97% deles são em não vacinados, ou seja, existe sarampo em indivíduos vacinados, a falha vacinal é possível como qualquer doença, mas a grande maioria, o fator de risco principal para desenvolver sarampo em qualquer idade é não estar vacinado. Então essa é a população-alvo. E claro que as crianças pequenas, quando desenvolvem sarampo, têm um risco de complicação maior. São os pequenos que mais hospitalizam, são os pequenos que geralmente quando tem complicações do sistema nervoso central, complicações de infecciosas como pneumonias e que levam muitas vezes ao óbito, infelizmente são os pequenos mesmo, o grupo acaba sendo os mais vulneráveis a desenvolver as formas graves da doença. Essa doença pode causar pneumonia, encefalite e até a morte. Como é que as complicações do sarampo afetam de forma diferente indivíduos com sistemas imunológicos sensíveis, doutor Kfouri? Olha, não são só os com sistema imunológico sensíveis. O sarampo também tem matado. Nos Estados Unidos, nós tivemos, nos 300 casos deste ano, de 2025, já 2 óbitos. O que é inabitual. Normalmente a gente vê óbitos por sarampo, mais ou menos nas epidemias, para cada 1000 casos, um óbito.
Nos Estados Unidos, já com 300 casos, a gente já teve 2 óbitos lá, claro. Um adulto e uma criança, era um adulto com situação imunológica comprometida, mas é importante destacar que quem tem um sistema imunológico comprometido tem maior risco. Agora, doutor Renato, o Brasil foi certificado como país livre do sarampo em novembro de 24, depois de perder o status em 2018 por causa da queda na vacinação. Essa certificação fica ameaçada com esses casos recentes? O que pode ser feito para evitar um novo retrocesso? Olha, nós lá na Comissão de Eliminação do Sarampo, a gente produziu várias iniciativas no país, não só aumentando a cobertura vacinal da população brasileira, mas também aumentando a sensibilidade da investigação, da vigilância de casos suspeitos. Para garantir que nós não tenhamos circulação do sarampo aqui entre nós, foi preciso apresentar para a Comissão de Certificação da Organização Mundial da Saúde os dados de que nós investigamos, suspeitamos, colhemos exames, entregamos esses exames a tempo, fizemos vacinação de bloqueio em casos suspeitos, um longo trabalho aí nos últimos anos para que desde 2022 nós não tenhamos mais casos de sarampo aqui no Brasil. O último caso foi em junho de 2022 no Amapá. Esses casos esporádicos que aconteceram, o ano passado tivemos 4 casos, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, esse ano já 3 casos no Rio de Janeiro, são casos isolados que não são de transmissão aqui no país. Ou seja, a gente perde a certificação quando a cadeia de transmissão da doença, ou seja, um caso gerando um segundo caso, esse segundo caso transmitindo para outras pessoas, quando você encontra um total de suscetíveis suficiente para fazer uma transmissão sustentada da doença, é que nós dizemos que o sarampo foi reintroduzido. As distâncias curtas, as viagens, os deslocamentos populacionais, vai fazer com que o vírus do sarampo entre toda semana aqui no Brasil, né? Nós temos aí, como falei, epidemias na América do Norte, na Europa, na Ásia, e com os voos tão frequentes que nós temos para o Brasil, pessoas com sarampo adentrarão nossas fronteiras, entrarão no nosso país, mas eles não podem encontrar entre nós uma quantidade de suscetíveis suficiente para fazer a doença circular. Pois é, o senhor citou caso em outras regiões, né? O número de casos de sarampo na Europa e na Ásia Central mais que dobrou em 2024, atingindo o maior nível desde 1997. O que pode explicar esse aumento tão expressivo, Dr. Kfouri? Sem dúvida, o principal fator está relacionado às coberturas vacinais, né? A Europa sempre teve dificuldade de conseguir adequadas coberturas vacinais, fruto da desinformação, das fake news, do antivacinismo, que lá já prospera muito mais tempo do que aqui entre nós. O antivacinismo é um fenômeno novo aqui nas Américas, especialmente no Brasil. Coincidiu com a chegada da Covid e os grupos anti-vacina começaram a prosperar, veiculando informações de que vacinas não são seguras e que vacinas podem trazer malefícios, o que é um equívoco, mas que já havia, ou que já esse convívio com essa situação já acontecia especialmente na Europa. Então, aqui para nós temos uma situação mais tranquila ainda em relação ao sarampo, porque não convivemos com essa insegurança da população, essa perda da confiança em relação às vacinas. A Europa hoje vive, e os Estados Unidos também, uma situação de coberturas vacinais piores do que as nossas aqui no Brasil. Embora o sarampo tenha sido eliminado em diversos países, surtos têm ressurgido em locais com cobertura vacinal historicamente alta. Movimentos anti-vacina, desinformação e desconfiança em sistemas de saúde têm contribuído para esse cenário. Que tipo de abordagem pode reverter essa tendência? Importante destacar e lembrar sempre para a população, né, que o sarampo é uma doença que trouxe enormes consequências no passado. Muitas mortes, muitas hospitalizações, sequelas, uma das principais causas de mortalidade infantil aqui na nossa região e que, felizmente, nós controlamos ao lado da coqueluche, da paralisia infantil. Se hoje nós temos uma expectativa de vida 20, 30 anos mais do que tínhamos algumas décadas atrás, o principal fator relacionado a essa redução de mortalidade infantil e consequente aumento da expectativa de vida foi a vacinação. E claro que com o passar dos anos, novas gerações
que não conviveram com essas doenças acabam questionando o valor das vacinas, adiando, colocando em dúvida, postergando, selecionando às vezes vacinas, baseados muitas vezes em 2 fatores importantes. Um deles é a baixa percepção de risco. As doenças felizmente foram controladas pelas vacinas, as vacinas fazem tanto sucesso que acabam sendo vítimas de si mesmas, porque não colocam mais a população sob risco. E o segundo fator, é claro, a desinformação, que acaba atingindo esses pais que ficam reticentes, às vezes, em vacinar seus filhos. Agora, estudos apontam que o sarampo pode fazer o corpo esquecer como combater algumas infecções, uma espécie de amnésia imunológica. Como é que esse efeito, doutor Renato, pode comprometer a saúde pública e influenciar a dinâmica de outras doenças infecciosas, principalmente nas comunidades mais vulneráveis? O sarampo tem essa característica, é uma das poucas doenças infecciosas onde as consequências da infecção não se limitam ao quadro agudo. Há realmente, após um quadro de sarampo, um déficit imunológico, uma janela de suscetibilidade para demais infecções, que dependendo da idade, dependendo do indivíduo, pode durar cerca de 6 meses até. Ou seja, pessoas que tiveram sarampo têm mais risco de desenvolver diarreias, pneumonias, otites, complicações outras infecciosas por uma desregulação do seu sistema imune característico do vírus do sarampo. Ou seja, você tem uma doença que tem um impacto no curto prazo, no adoecimento, no risco de complicações, de hospitalização e até de morte, e no longo prazo, no médio prazo, no longo prazo, para essas pessoas que desenvolvem sarampo, desenvolverem também outras complicações, especialmente as infecciosas, com o passar dos meses. Doutor Renato, o sarampo é uma doença prevenível por vacina, e a imunização em massa tem se mostrado altamente eficaz na redução desses casos. Por que ainda existem países e regiões com baixa cobertura vacinal? Quais estratégias inovadoras poderiam ser adotadas para superar barreiras culturais, sociais e de logística? Sem dúvida, a vacina do sarampo é uma das vacinas mais baratas, disponíveis e com maior experiência que nós temos de uso em todo o mundo. Cerca de 90% da população mundial já recebeu pelo menos 1 a 2 doses da vacina do sarampo, ou seja, nós temos aí uma enorme experiência com controle, segurança, efeitos colaterais, e uma vacina produzida hoje em diversos laboratórios mundiais, o que possibilitou preços de centavos de dólar por cada dose, ou seja, nós pagamos hoje, o Brasil produz e o mundo consegue consumir uma vacina de preço muito barato e altamente eficaz. É claro que atingir essas coberturas vacinais é um esforço constante. A vacinação tem esse grande desafio: como continuar motivando as pessoas a se vacinarem, mesmo não se sentindo ameaçadas. Esse é um trabalho de comunicação, esse é um trabalho que deve ser feito com as redes sociais, esse é um trabalho que deve ser feito com as escolas em especial. A vacinação escolar tem sido uma das grandes saídas aí para incrementar coberturas vacinais, tanto de crianças quanto de adolescentes. Doutor Renato, se uma pessoa já apresenta sintomas iniciais do sarampo, como febre, tosse, manchas vermelhas na pele, o que deve ser feito imediatamente para garantir um tratamento adequado e, com isso, evitar complicações graves da doença? O quadro suspeito de sarampo é aquele que tem febre, manchas vermelhadas pelo corpo e aí um dos sintomas respiratórios, que é tosse, coriza ou conjuntivite. Então, fica a dica para quem tem um quadro febril, geralmente uma febre de início súbito, com vermelho na pele, manchas vermelhadas pela pele, com tosse, coriza ou conjuntivite, deve procurar um serviço de saúde. Se teve viagem para o exterior, ainda deve reportar essa viagem. Se teve contato com alguém com uma doença infecciosa também, para que, obviamente, o diagnóstico seja feito de maneira mais precoce possível. Não há um tratamento específico, Luiz. É importante destacar que não há um antiviral, um remédio que vá combater o vírus do sarampo. Mas a detecção precoce permite que a gente tenha um isolamento desse caso suspeito, a vacinação daqueles que tiveram contato com esse indivíduo e, claro, se confirmando o sarampo, aí as outras ações de bloqueio e de isolamento devem persistir.
Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Eu quero agradecer ao Dr. Renato Kfouri, infectologista e pediatra, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato Kfouri, muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. Grande abraço. Agradeço ainda ao repórter da Record no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Valeu, Pedro Paulo. Eu que agradeço, Fara, Dr. Renato, e até uma próxima oportunidade. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.